Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, falando sobre o nosso Flamengo. Flamengo em reta final aí de preparação para poder enfrentar o Cuiabá amanhã, nessa quarta-feira agora, né. E hoje tem o embarque do Flamengo viajando para o Cuiabá para poder conquistar mais uma vitória aí, né, nesse Brasileirão e tentar se manter no G4. Hoje, terça-feira, tem o jogo da Seleção Brasileira e amanhã, na quarta-feira, tem o jogo da Seleção Seleflá, né. E, obviamente, brincadeiras à parte, né, vamos falar sobre os desfalques do Flamengo, que o Flamengo tem para esse jogo aí, né, como Luiz Araújo, De La Cruz, Gabigol e outros jogadores lesionados e convocados também. Vamos falar sobre a situação de alguns times que estão monitorando o Lohan, né, 4 times da Inglaterra que estão monitorando o Lohan, e a renovação de contrato do Everton Araújo, né. O Vene Casagrande aqui trouxe alguns detalhes sobre essa situação de renovação de contrato, que é uma boa. O moleque vem se destacando muito, ainda recebe salário de base, de jogador de base. Eu acho que tá no momento sim de renovar, né? Então, sem mais enrolação, vambora com mais um vídeo aí. É isso aí, tamo junto aí, nação. O Flamengo do Vene Casagrande terá importantes desfalques para o seu jogo contra o Cuiabá. Cadê? O rubro-negro enfrenta o Cuiabá ainda com uma lista de desfalques. Como antecipamos ontem com o nosso comentarista Vene Casagrande, Gabigol não está relacionado para a partida. A diretoria manteve a decisão de afastar o jogador por conta dos ocorridos na final da Copa do Brasil. Além dele, Luiz Araújo, que voltou a treinar, ainda segue em fase de transição e está fora. De La Cruz não participou das atividades, se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e deve ser desfalque. Pulgar não foi para a seleção chilena na data FIFA devido a um incômodo e também não treinou com o grupo. Bruno Henrique cumpre suspensão por conta de expulsão na partida contra o Corinthians. Completam a lista Léo Ortiz, Gerson, Gonzalo Plata e Varela, que estão com as suas respectivas seleções. A delegação viaja nesta terça para enfrentar o Cuiabá e manter o bom desempenho do técnico Felipe Luiz. Até agora, em 10 jogos, a equipe tem apenas uma derrota diante do Fluminense. A equipe ainda tem uma invencibilidade de 7 jogos, que é a segunda maior do Flamengo na temporada. O rubro-negro é o 4º colocado no Brasileirão com 59 pontos e enfrenta o Cuiabá em situação diferente na tabela. Uma vez Flamengo. Muito bem, Vene Casagrande. Tem gente renovando? Você de casa aí pode participar. Casagrande, tem renovação acontecendo no lado do Flamengo, é isso? Pois é, pode acontecer, porque enquanto a gente faz o programa aqui, está rolando uma reunião lá no Ninho do Urubu entre os representantes do Everton Araújo, que para mim é a revelação do Flamengo nessa temporada, com a diretoria do Flamengo. E aí muita gente pode questionar, mas daqui a alguns dias tem eleição, existe mesmo a necessidade de renovar o contrato desse jogador? Sim, existe a necessidade. Vamos por parte. Ele hoje tem o menor salário do atual elenco do time profissional do Flamengo, o que não é um erro da diretoria. Ele ainda tem salário nível sub-20, porque até pouco tempo ele estava no sub-20. Só que diante do sucesso dele no time profissional do Flamengo, obviamente, clubes interessados nele já começaram a fazer algum movimento. Só que o jogador ele tem a pretensão de renovar o contrato e com isso os empresários do jogador estão se reunindo para renovar o contrato. E a diretoria do Flamengo está correndo contra o tempo, porque hoje a multa rescisória dele é muito baixa, 40 milhões de reais, isso dá em torno de 6 milhões de euros. Qualquer clube interessado no Everton Araújo, seja europeu ou até mesmo brasileiro, tem ali em caixa 6 milhões de euros para pagar a multa rescisória. Então o Flamengo, para não ter nenhum risco de perder esse jogador, vai renovar o contrato dele, o vínculo atual vai até dezembro de 2026 e o novo provavelmente até dezembro de 2028. Você aumenta o salário dele. Hoje, por exemplo, atualmente, ele ganha 5 vezes menos que o Carlinhos, que foi contratado recentemente no meio da temporada junto ao Nova Iguaçu. E isso não é nenhum demérito ao Carlinhos, não, só estou dando um exemplo. Então é um jogador que, ele é o menor salário hoje? O Everton Araújo é o menor salário, foi o que eu acabei de mencionar. Hoje, no elenco profissional, é o menor, sem sombra de dúvidas. Obviamente é porque eu não gosto de falar o valor exato. Sim. E eu nem quero falar também sobre isso, mas é só para o torcedor ter um pouquinho de noção que, de fato, os vencimentos dele estão defasados, digamos assim. Então, acho que esse movimento, antes da eleição, a diretoria está corretíssima em fazer. Não pode correr risco de perder um jogador desse nível,
que, repito, para mim, é a revelação do Flamengo na temporada 2024. Não é sobre... A gente não está falando de um treinador, se vai renovar ou não, ou você vai adquirir uma dívida para deixar para o outro presidente. A gente está falando de uma joia que custa, e custa muito. Então, você não... se você não fizer esse movimento na hora certa, você acaba perdendo de graça um jogador do calibre desse menino. Então, faz bem o Flamengo fazer esse movimento logo, Lucas Pedrosa. Em todos os sentidos, Fernando. Eu acho que faz bem ao Flamengo, porque protege o seu jogador, tem um ganho no ativo aí também quando você renova o contrato, se aumenta o valor de multa rescisória, se aumenta o próprio valor de mercado, e o próprio Everton Araújo, né, cara, ganha uma adição aí no seu salário. Quando ele entra em campo, ele é tão cobrado quanto o Alan, por exemplo, que deve receber 10 vezes mais do que ele ou qualquer outro volante do Flamengo. Então, a partir do momento que você tem um nível de cobrança de profissional, você tem que ter um salário de profissional. É claro, com toda a calma do mundo, porque ele ainda é o garoto. Mas eu gosto muito do Everton Araújo, tem fundamentos de futsal, é forte, é alto, é um jogador que faz uma boa transição da parte defensiva para a ofensiva e também tem boa pegada. Dos volantes aí, eu acho que hoje, teoricamente, ele só fica atrás do Pulgar, na minha visão. E, obviamente, o Léo Ortiz jogando de volante. Então, acho que o Flamengo faz muito bem na renovação desse garoto. Eu fiz uma conta rápida aqui na minha calculadora. Ih, melhor Você falou que o Alan deve ganhar 10 vezes mais, né? É. Vamos lá. Fiz uma conta rápida aqui, 40 vezes mais. Eu posso ver o valor? Pode Lembrando, ver. gente, Cadê? o Alan fez por merecer para ganhar isso, tá? Claro, não é nem uma crítica ao Alan, não. O que a gente está falando aqui é a cobrança em cima do Everton Araújo, ela é tão grande quanto em cima do Alan. É isso. É uma cobrança parecida. Hoje, o Everton Araújo está na frente do Alan. Exato. É Sim. assim, vestiu a camisa do Flamengo, está em campo pelo profissional, vai ser cobrado. Então tem que ganhar por onde também. E nós ficamos batendo nessa tecla no ano passado aqui pelo João Gomes. Sim. Lembra? Mesma coisa. Foi a mesma coisa, só que o João ainda tinha um ponto que ele era o principal top 3 de importância na sua regularidade, na sua intensidade, no seu bom futebol, né? No momento, foi ano passado ou retrasado? Foi em 2022. 2022, Inclusive, retrasado. foi o melhor momento do Thiago Maia. O Thiago Maia, ele tem que agradecer muito ao João Gomes, porque ele teve aquela temporada muito boa por conta do João Gomes. Sim. Que eles fizeram uma dupla de sucesso. Ali. Exatamente. E a gente falava nesse programa, porque o João ficou meses e meses ganhando esse salário aí que eu vi, né, no seu celular, parecido. E a gente, pelo amor de Deus, esse menino que é a alma do Flamengo, que, né, não foi? Foi exatamente E depois de 3 meses, talvez, por aí? É porque na época a diretoria não queria renovar. Nesse caso, e pelo menos a diretoria quer renovar. Tanto é que está correndo aí dias antes da eleição e está certo. Eu acho que nesse caso não tem nenhum problema em você renovar. Muito pelo contrário, quando renovar não vai dar um valor absurdo que pode correr o risco de botar a conta financeira do Flamengo. Enfim, isso vai acontecer. É uma renovação de contrato de uma joia como qualquer outra. Muito bem. Vene, e essa novela aí entre o Hugo Souza e o Flamengo, não era esse que vocês trocaram, hein? Ah, tá. Já falei outra coisa. Eu olhei pra cá, tem outra coisa. Eu falei, gente, essa novela entre o Hugo Souza, Flamengo e Corinthians, ela tá perto de terminar? A gente pode dizer que a data final dessa novela, a gente já sabe, que é dia 30 de novembro, porque é o último dia que o Corinthians tem para poder exercer a cláusula de opção de compra. Você fala essa data, eu fico nervosa. 30 de novembro. Exatamente. É nesse dia aí mesmo. Só que de 30 de novembro cai no sábado. Então, teoricamente, é no próximo dia útil. Eu confesso que eu não sei se novembro tem 31, enfim. Mas não tá. Aí seria na segunda-feira seguinte. Mas a gente sabe que a novela vai terminar aí, porque o Corinthians tem até esse dia para poder exercer a cláusula de opção de compra. E até o momento não exerceu. Não exerceu por quê? Porque apresentou um fiador que o Flamengo não aprovou. E o Flamengo precisa aprovar. O Flamengo só vai aprovar se for um fiador de banco tradicional. Eu não vou falar o nome dos bancos aqui para a gente não fazer propaganda. Mas teria que ser um banco tradicional. E se não apresentar o fiador, foi o que eu já falei, aí teria que pagar à vista, 800 mil euros. O que não é um valor alto. Eu acho até que o Corinthians não vai correr o risco de perder um jogador que está super valorizado no mercado da bola, no mercado de transferência, por um valor assim, baixo. Se a gente for parar e analisar, onde eles vão achar um goleiro titular por apenas 800 mil euros. Então, a novela está perto do fim. Resta saber qual será o capítulo final. Muito bem, Lucas Pedrosa! Diga. Ele falou 30 de novembro, o que apareceu no meu telão? Labareda. Cadê, gente? Achei que eles iam botar o Hulk, mas... Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí. Como a gente já noticiou nos alguns vídeos anteriores aí, né, sobre o Gabigol continua afastado e não viaja com a delegação hoje, né, nessa terça-feira, durante a noite.
para Cuiabá, para poder enfrentar o Cuiabá, e o Flamengo precisa de mais uma vitória aí, né? Para se manter no G4. Momentaneamente está no G4, mas está com o mesmo número de pontos do Internacional, né? Então, Gabigol ainda continua afastado, né? E, obviamente, né, o foco do Flamengo continua no Brasileirão, é a única competição que tem nesse momento agora, né? Porque já foi campeão da Copa do Brasil. Então, o Flamengo viaja nessa terça-feira para Cuiabá para poder conquistar mais uma vitória aí. E a gente, obviamente, matar a saudade do Flamengo aí, que já tá um tempinho sem entrar dentro de campo. Ou mais ou menos aí, uma semana, mais ou menos, né? Então é complicado, né? Flamengo cheio de desfalque aí, jogadores lesionados, convocados aí, Gabigol suspenso, De La Cruz e Arrascaeta não se recuperaram de lesão ainda continua, vamos dizer assim, ausente ainda, né? E continuando a matéria aqui, né, além do Manchester United, que está de olho no Lohan, né, a nossa joia do Flamengo, mais 4 times aí estão de olho no Lohan, né, que jogou naquele jogo contra o Corinthians, né, jogou muito, mas depois a torcida começou a pegar no pé dele, acho que foi forçar a barra, né, no jovem jogador, mas tudo bem, vamos aqui trazer a notícia do Portal Britânico aí, Portal Britânico On The Minutes, achou o pronúncio errado, mas tudo bem. Trouxe a matéria no título da capa, né? Trouxe no título da matéria que Nottingham, West Ham, Brighton e Aston Villa seguem de perto o jovem prodígio brasileiro. Além disso, dentro do texto, o site diz que o jogador já fez mais de 30 aparições ou 30 jogos pelo time principal do Flamengo, e relatos sugerem que ele seria um jogador que se encaixaria bem na Premier League, né? Na sexta-feira, dia 15, né, Lohan foi a notícia na Europa. De acordo com o jornalista, não sei falar, Conor, especialista em mercado de transferência, a joia do Flamengo está na mira do Manchester United. O querido Nils seria um pedido do novo técnico da equipe, o português Rubio, que foi para lá agora, saiu do esporte e foi para lá. E pretende fazer uma reformulação do elenco e contra... O Lohan é um jogador que tem que se preparar. É um bom jogador, um excelente jogador, mas ainda tem que se preparar, né? Eu não vejo ele no ritmo da Premier League, daquela intensidade, ainda não vejo ele assim, né? Mas é um jovem jogador, tem tudo sim para treinar, se aperfeiçoar em vários quesitos e, obviamente, né, evoluir a cada ano que passa, né? Mas é um jovem jogador que tem um grande potencial ainda, né? Para ser o Vinícius Júnior, não creio, mas um grande potencial sim para ser ele um Douglas Costa, podemos dizer assim. Mas o Lohan é mais meio campista, né? Um ponto como Douglas Costa, né? Mas tudo bem, né? Então é isso aí, tamo junto e é nóis, nosso